Relembrando aí, porque foi feito um cortezinho lá no final do primeiro vídeo, na parte 1. Vamos relembrar aqui. Se eu aumentar uma grandeza, eu vou ter que proporcionalmente aumentar a outra grandeza. Isso quando eu falo de grandeza diretamente proporcional. E aí eu coloquei aqui um gráfico cartesiano do y em função do x. Então, o que vai acontecer aqui com esse gráfico? Esse gráfico vai ser proporcional. Y vai ser proporcional ao x. Tá bom, gente? Então, na grandeza proporcional, diretamente proporcional, quando eu aumentar uma grandeza, eu vou ter que aumentar a outra grandeza. E aí eu vou dar um exemplo agora para vocês de como a gente poderia fazer isso. Vou usar aqui duas grandezas, tá? Eu vou usar o tempo aqui em horas e vou usar aqui o número de impressão, tá? Número de impressão, porque a gente vai fazer uma relação aqui, diretamente proporcional, tá? Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3. Tá? A gente já entender. Eu vou ler o problema aqui e eu vou fazer essa relação aqui para vocês entenderem e ficar claro para vocês o que é uma grandeza diretamente proporcional. Então, eu vou dar um exemplo. Uma impressora, por exemplo, tem a capacidade de imprimir 10 páginas por minuto. Então, se dobrarmos o tempo, dobramos a quantidade de páginas impressas, tá? Da mesma forma, se pararmos a impressora na metade de 1 minuto, teremos também a metade do número de impressões esperadas, certo? Então, agora a gente vai ver na prática como é que isso funciona. Em uma gráfica são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas, tá? Vou colocar aqui o tempo, ó. Em 2 horas são realizadas 40 impressões. Então, 2 horas de tempo, eu vou realizar 40 impressões. Número de impressões, 40. Ok? Essa é a informação, a primeira informação. Em 3 horas, a mesma máquina produz 60 impressões. Olha, em 3 horas, a mesma máquina produz 60 impressões. Em 4 horas, 80 impressões. Olha, e em 5 horas, 100 impressões. Como que eu observo que essa grandeza é diretamente proporcional? Se eu aumentei a grandeza chamada tempo em hora, olha, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Ela foi aumentando, esse tempo foi aumentando, saiu de 2 para 5 horas. O número de impressões também, respectivamente, aumentou. Olha, se em 2 horas ele imprimiu 40 páginas, em 3 horas ele aumentou para 60, em 4 horas ele aumentou para 80, em 5 horas ele aumentou para 100 impressões. Então, a constante de proporcionalidade aí, ó, 2 para 40. Meu pincel já está ficando 3 para 60, igual a 4 para 80, igual a 5 para 100. Deu para entender isso aqui?